Senhores telespectadores, eu hoje pensava tratar de um tema curioso, o marialvismo. O marialvismo e claro, os marialvas. Para falar dos marialvas, qualquer lugar é bom em Portugal, porque os marialvas chegaram a toda a parte. Há marialvas, acho que principalmente em Lisboa e no Ribatejo, no sítio das Touradas, mas também os há em Évora e no Algarve e em toda a parte. Eu escolhi uma linda cidade, uma das mais bonitas cidades do país, é Lamego. Estão a ver? Lamego na nossa frente é a capital de uma região muito importante que se chamava outrora o Ribadouro. Lamego, capital do Ribadouro. Foi aqui que começaram a explorar-se os vinhos cheirosos de Lamego, aqui a gente hoje chama vinhos do Porto. Aqui nasceu o vinho do Porto, pode-se dizer. Isto fica a 2 passos do curso do Rio Douro. Em todo o caso, o acesso não é muito fácil e por isso, de certo modo, Lamego, depois da rede das estradas, ficou um pouco isolado e isso permitiu-lhe manter a sua traça antiga, os seus velhos solares, palácios, magníficas igrejas, mosteiros solenes. Bom, ainda hoje, Lamego é uma cidade que merece uma visita muito demorada. Estão a ver ali na nossa frente uma torre, ali era o centro da cidade antiga, a torre de homenagem do castelo, e habitou lá, a certa altura habitou lá mesmo um dos condes de Marialva, o segundo conde de Marialva. Vamos então ao castelo para lá desfalar de quem eram os condes de Marialva. O primeiro conde de Marialva é o Vasco Fernandes Coutinho e as origens da sua fidalguia não são muito claras, não são. Logo esse apelido Coutinho, havia lendas, o que diziam no tempo dele é que realmente ele tinha uma terra, um coto, quer dizer, uma terra onde, enfim, ele é que mandava, mas que era tão pequenino que nem era um coto, era um cotinho. Eu não acredito na anedota, mas mostra que, pelo menos os outros fidalgos, faziam pouco caso dele. Em vez de coto, chamavam-lhe Coutinho. De qualquer maneira, ele, Vasco Fernandes Coutinho, é um grande guerreiro, um homem que presta grandes serviços à coroa, suponho que nasceu, certo que viveu ali no castelo de Penedono. É uma região rica, uma região antiga, e foi lá que teve os filhos, entre eles o Magriço, o famoso Magriço, um cavaleiro andante, que fez sensação em vários países da Europa. O cavaleiro andante era uma espécie de herói que andava à procura de aventuras e de desafios, de combates, e arriscava a vida nos combates. Houve muitos cavaleiros andantes que morreram nos combates. O nosso Magriço ficou célebre quando foi à Inglaterra com os 12 da Inglaterra em defesa da honra de umas damas inglesas que lá um inglês tinha dito que elas eram muito feias. Bom, não sei se eram feias, se bonitas. Sei que lá em Inglaterra ninguém quis tomar armas por elas, mas aqui os nossos fidalgos da Beira arranjam um grupo que vão à Inglaterra e num torneio combatem, eles ganham e, portanto, as damas ficaram reabilitadas. Afinal, não eram feias, eram bonitas. Esse episódio é contado nos Lusíadas com pormenores surpreendentes, porque, como sabem, Camões, nessa narrativa, nunca se demora muito a contar episódios singulares. Os únicos a que ele dá um grande relevo é, de facto, aos feitos do Magriço e à morte da rainha Inês de Castro, daquela mísera e mesquinha que depois de morta foi rainha. Compreende-se e há razões para que ele tenha dado relevo ao episódio de Inês de Castro. Agora, quanto ao caso do Magriço, há só uma explicação. A explicação é curiosa. É que Camões foi muito protegido pelo segundo conde do Redondo, que também era Coutinho. Olhem, era bisneto deste primeiro conde de Vasco Fernandes Coutinho. E ele protegeu, e portanto, o Magriço era tio-avô
desse Conde do Redondo, e Camões agradece a proteção que lhe deu o Conde do Redondo, incluindo num poema imortal os feitos desse seu antigo ascendente. Bom, mas não é desses que eu quero falar, é que realmente o Vasco Fernandes Coutinho tem um filho, o Gonçalo Coutinho, que é o segundo Conde de Marialva. Bom, e esse já tem uma história terrível. E isto é muito curioso. Como eles eram chefes militares, o rei tinha-lhes dado o encargo de defenderem aqui esta parte da fronteira portuguesa, isto não é muito longe da Espanha, e portanto, enfim, recrutarem os homens de armas aqui da Beira Alta, do Ribadouro, e com isto terem tropas para a defesa do país, se fosse necessário. Só que o Dom Gonçalo Coutinho pega nesses homens e pretende ser o senhor absoluto aqui de toda a região, assalta as aldeias, prende os camponeses, rouba os celeiros e as adegas. É verdadeiramente um flagelo, ao ponto do próprio Dom Afonso V ser obrigado a prendê-lo. Mandou-o prender. Ele era alcaide, já o pai tinha sido, alcaide-mor de Lamego, e viviam naquela torre. Vêem aquela janela que estão a ver para aqui, aquilo foi mandado fazer pelo Vasco Fernandes Coutinho. Dali via a terra toda, como ainda hoje se vê, isto é um mirador lindíssimo. Conta-se até que quando, mais tarde, o rei Dom João IV, depois da restauração, aqui esteve, visitou a torre, olhou para a janela, vale mais quem a fez que quem a mandou fazer. Ora bem, quem a mandou fazer foi o Conde de Marialva. A quem a fez foram os pedreiros da terra. Mas isto era realmente uma crítica a esses condes que tinham, enfim, semeado o terror e o bandoleirismo em toda a região. Devo dizer que ele, que não tinha sabido ter uma vida elevada, o Gonçalo Coutinho, soube morrer corajosamente. Na expedição a Tanger, ele, na tentativa para escalar Tanger, morreu a lutar. Bom, o terceiro conde, é o Dom João Coutinho, esse também morreu na guerra, morreu em Erzila, e morreu com uma valentia e com tantos golpes que, quando o rei Dom Afonso V quis armar cavaleiro o Dom João II, filho, apontou para o cadáver, que estava crivado de golpes, e disse: põe ali os olhos, este é que é um verdadeiro exemplo de cavaleiro, segue-lhe sempre o seu exemplo. Felizmente Dom João II não serviu esse exemplo. A ideia do cavaleiro, do herói, já tinha passado de moda, já estávamos agora em plena fase de centralização do poder político, agora a política já não se fazia a golpes de espada, mas a golpes de diplomacia e de esperteza. Bom, o quarto conde do Marialva é o Francisco Coutinho, volta a ser um grande fidalgo, e era Meirinho Mor do Reino. Meirinho Mor hoje correspondia a Ministro da Justiça, era o homem encarregado da Justiça Real. Vive no tempo de Dom João II, e como sabem, Dom João II arranjou lá uma maneira de prender e de acusar o Duque de Bragança e de o fazer condenar à morte. Ora, uma das obrigações do Meirinho Mor era estar presente com a sua dignidade para garantir que aquilo era a verdadeira justiça. Mas honra seja ao quarto conde de Marialva. O conde de Marialva disse: eu não entro nisso. Eu não vou lá. E não esteve. A execução do Duque fez sem a presença do Meirinho Mor. Toda a gente escandalizou, toda a gente espantou. Bom, esse quarto conde não tem filho, varão, tem só uma filha, uma senhora que deixou muito nome, a dona Guiomar Coutinha. A Guiomar Coutinha era muito rica porque o pai, além de conde de Marialva, tinha casado com a condessa viúva de Lolé. Portanto, tinha dois condados, Marialva e Lolé. Além disso, era extremamente forreta, não gastava um centavo. Peça de dinheiro que viesse, ele guardava num cofre. Resultado, quando era velho e quando a filha, a dona Guiomar, estava para casar,
Ele era talvez o homem mais rico que havia em Portugal. E a Dona Guiomar era a mais rica herdeira do país. Bom, a Dona Guiomar arranjou um namorado, que era o Encastre, era o Marquês de Torres Novas, bom, parece que casaram, não sei. Sei que o rei resolveu casar a Dona Guiomar com um irmão, com o infante Dom Fernando. E anunciou o casamento, e aí aparece o Marquês a dizer, não, como é que pode casá-la? Ela já está casada comigo, portanto não pode casá-la, que ela já casou comigo. Foi um casamento secreto, mas estamos casados. O rei fica furioso, manda prender o Marquês de Torres Novas. Estive 10 anos preso numa torre do Castelo de São Jorge, em Lisboa. E a rapariga, coitada, sem homem, sem marido, perguntava-lhe, é verdade que casou? Ela durante 10 anos não disse que não, porque era a verdade. Ao fim de 10 anos, farta de tanta solidão, acabou por dizer, não casei, realmente nós não éramos casados. Então pronto, casa com o infante Dom Fernando, mas esse casamento, toda a gente sabia que ela jurou falso. Tiveram um só filho que morreu. O infante também morreu daí a pouco. E ela própria também, tudo isto se passa rapidamente, em 2 ou 3 anos, desaparece o conde, a condessa, a infanta e o filho. Bom, e portanto, os condados de Maria Alva e Lolé regressam à coroa. Mas eu estou a falar-lhes nos Marialvas por causa do marialvismo. Vamos ver o que foi o marialvismo. O marialvismo é uma moda masculina que verificou-se muito na segunda metade do século XVIII, em todo o século XIX. O Marialva é um sujeito que não tem nada que fazer, que quer apresentar-se como se fosse fidalgo, muitas vezes não tem nada a ver com isso, e que portanto se dedica às atividades que ele considera masculinas e aristocráticas, equestre, anda a cavalo, douradas, pega touros, vai ao fado, e canta ao fado muitas vezes, passa um certo tempo no bordel, porque o Marialva é um sedutor, anda atrás das mulheres, e a sua vida é isso, é um orgulho masculino, pimpão, calça muitas vezes a bota alta. Eu já vi, no meu tempo, pessoas que nunca tiveram um cavalo e que andavam com botas com esporas, para bater com os tacos no chão e fazer plim, 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 e impressionar as raparigas. Bom, isso é o Marialva. Ora bem, de onde é que vem o marialvismo? O marialvismo, no fundo, resulta disto. É um processo de apodrecimento de uma classe que deixou de ter que fazer. A verdadeira nobreza, que outrora vivia dos serviços que prestava ao rei e na guerra, particularmente na guerra, deixou de haver guerras, deixou de haver verdadeira nobreza, e passou a haver uma classe que queria parecer que era nobre, e isso é que são os Marialvas. É, portanto, a perversão, dado o facto de não haver uma ocupação autêntica para essa gente. Sobre o marialvismo e o fado, queria dizer-lhes que agora, há poucos dias, uma ilustre professora, de quem eu tenho a honra de ser amigo, a senhora doutora Maria Luísa Guerra, publicou um livro muito bem escrito, que se chama O Fado, Alma de um Povo. Eu tenho a maior admiração pela autora do livro, mas realmente discordo radicalmente desta tese. Não é verdade que o fado seja a alma do povo português. Este povo realmente corajoso, este povo capaz de recomeçar sempre a vida e emigrar, este povo cuja história tem sido uma série de
êxitos e fracassos, e que encontra sempre a maneira de de novo, de pegar outra vez nas alfaias partidas e iniciar-se laboriosamente a sua luta pela vida. Este povo não se exprime no fado. O fado é uma cantiga lisboeta, uma cantiga de bordel, que adquiriu um certo prestígio turístico, sobretudo no século XX. Quando se começaram a arranjar turistas, era preciso levá-los para alguns sítios e arranjaram-se realmente os retiros de fado, onde apareceu realmente uma grande voz e uma grande intuição poética, que é a da Amália Rodrigues, e isso fez, apareceram realmente grandes poetas, como o José Régio, o livro O Fado. Isso contribuiu para a ilusão de que existe uma canção nacional. Não é verdade. Olhem, eu estou aqui nesta terra de Lamego, que é o verdadeiro coração sentimental de Portugal. Podem crer que aqui ninguém canta o fado. E se forem à Rua de Bragança, às Serras Transmontanas, ninguém lá ouve cantar o fado. Ou ao Alto Minho, ou a Viana, até o Douro, terra das vindimas, de povo que trabalha, aí ninguém canta o fado. Lá nas minhas beiras, que agora só têm granitos e neve, e gente que se vai embora e falta de emprego e aldeias desertas, aí há tanta razão para estar triste e ter saudade, e aí ninguém canta o fado. Não, o fado não é nem a canção nacional, nem a alma deste povo. Talvez uma canção bem portuguesa e tão antiga, ela é do século XVI, seja a Nau Catrineta. A Nau Catrineta é a capacidade de partir, de andar por esse mundo, de em toda a parte deixar uma marca da nossa presença, de ter orgulho de ser português. A fachada que vem aí ao fundo é a fachada de um palácio, de um dos inúmeros palácios da cidade de Lamego. Este alberga hoje um riquíssimo museu, Museu de Lamego. Devo dizer que dos museus, talvez este seja o mais notável de todos. E está tão longe de ser o mais conhecido, tão longe. Tem lá peças absolutamente preciosas. Tem, por exemplo, uma coisa única em todo o mundo. É um conjunto de tapeçarias sobre o drama do rei Édipo. As tapeçarias foram feitas na Flandres, pensa-se 1503, 1504, é seguramente no reinado del rei Dom Manuel. E foi o bispo de Lamego que as encomendou na Flandres e que decorou com elas o seu palácio. Hoje tem 4 tapeçarias, a Édipo. É uma história que eu já há tempos contei aos meus queridos telespectadores, mas contei-a lá mesmo, às portas de Tejo, onde o drama aconteceu. E agora vim aqui e vejo a mesma história contada por narradores do Renascimento. Eles fazem do drama do rei Édipo uma festa. Bom, para vocês saibam, eu digo como foi o drama. O rei de Tebas e a rainha Jocasta, o Laio e a Jocasta, o rei e a rainha, iam casar, mas primeiro foram a Delfos. Delfos sabia a verdade do futuro e perguntaram-lhe qual ia ser o futuro. Bom, e o oráculo disse-lhes: vocês vão casar realmente e vão ter um filho, mas esse filho vocês vão ter assassinará o seu próprio pai e será amante de sua própria mãe. É claro que o rei Laio pensou: então o garoto que vai nascer vai-me matar a mim, claro. Casaram, como o oráculo tinha dito, nasceu um bebê, a rainha estava radiante, mas o rei não disse nada à rainha, encarregou os seus criados de levarem o garoto para a serra e de o deixarem ali para os lobos o comerem. Os criados, apesar de tudo, tiveram pena e não mataram a criança. Penduraram-no por umas correias lá numa árvore. Ele ficou ali pendurado, à espera que morresse, naturalmente. Eles não o mataram, deixavam-no morrer. Disseram: pronto, o garoto já está arrumado.
Só que, entretanto, passa por ali um pastor do rei de Corinto, aos gatos do rei de Corinto, vê o menino pendurado na árvore, tira-o, agasalhou-o, o menino sobreviveu, e quando o pastor se apresenta ao rei de Corinto, diz-lhe: olha, além das ovelhas, trago-lhe um menino que ia encher um monte. O rei de Corinto e a rainha, que eram muito boas pessoas, já eram velhotes e já não tinham idade para ter filhos, ficaram encantados com aquele presente e criaram-no como se ele fosse realmente filho deles. E adoravam-no. Bom, e o Édipo, um menino, chamava-se Édipo. Édipo quer dizer pés inchados, porque essa coisa de estar pendurado pelos calcanhares deixa inchar os pés. Portanto, era o menino dos pés inchados, Édipo. O Édipo adorava o rei de Corinto e a rainha de Corinto, que julgava que eram os seus pais. Bom, julgava, mas a certa altura também foi ao oráculo. E o oráculo disse-lhe: tu, Édipo, matarás o teu próprio pai e serás amante da tua mãe. Que horror, que horror. O Édipo amava o pai e a mãe, então fazer crimes desses, não. Aí despede-se do pai e da mãe e diz: olha, eu não quero ficar aqui mais tempo, e foi-se embora para aquelas estradas da Grécia, até que chegou à encruzilhada dos 4 caminhos. E quando estava na encruzilhada, vem lá um carro com um barato de cavalos, um homem arrogante, e enxota o Édipo para a estrada, dá-lhe uma chicotada para passar, e o Édipo, que era um homem valente, disse: que história é essa? E agarra-se ao tipo que lhe deu a chicotada e atravessa-o com uma lança. Bom, e vai para Tebas. Quando entra em Tebas, está tudo muito desgostoso, porque mataram o rei, não se sabe quem. Eles até dizem que era um grande bando de ladrões. O boato é sempre assim. Foi apenas o Édipo que conseguiu destruir toda a comitiva do rei. Mas para não parecer isso, disseram que era um grande bando de... Portanto, quando o Édipo entra na cidade, há lá uma esfinge. Uma esfinge é um bicho medonho, e ninguém entrava na cidade sem responder às perguntas da esfinge. A esfinge fazia umas perguntas tão difíceis, ninguém era capaz de responder. E se não respondia, a esfinge matava a pessoa. Bom, ninguém entrava na cidade, a cidade estava desesperada. O Édipo chegou à esfinge, a esfinge fez as suas perguntas, o Édipo respondeu corretamente, e ele entrou na cidade e foi tão festejado pelo povo que casou com a rainha. Bom, a rainha casou com a rainha Jocasta. É claro que começaram a acontecer coisas terríveis em Tebas. Morriam os rebanhos, os frutos apodreciam nas árvores, crianças morriam nos ventres das mães, as fontes deixaram de deitar água, parecia que a morte ia estrangular a cidade de Tebas. É claro que o Édipo chamou um adivinho célebre, que era cego, mas via mais do que quem tem os olhos abertos, e perguntou-lhe o que é que se passa. E o adivinho disse-lhe: é que existe em Tebas um homem que assassinou o seu pai e dorme na cama com a sua própria mãe. É um crime horrível. Enquanto isso não for castigado, a maldição continua sobre Tebas. Bom, o rei Édipo fez tudo para descobrirem quem era esse criminoso, e a certa altura descobriu-se que era ele próprio. A história termina dramaticamente. A rainha Jocasta, quando sabe isto, enforca-se num cinto que o próprio Édipo lhe tinha oferecido. O Édipo ouve o grito de agonia dela, corre ao palácio e com a fivela, com o bico da fivela, arranca os seus próprios olhos, e termina a história com Édipo, rei, cego e mendigo, a caminhar pelas ruas da Grécia a maldizer o seu destino.